Uma das questões da prova era essa que está na tela aí. E o enunciado é esse. Então, a função de demanda de um determinado produto é dada pela fórmula P igual a 270 menos 3x, em que P, esse P aqui, é o preço do produto. E o x, esse x aqui, é a quantidade vendida do produto. Então, o preço é igual a 270 menos 3 vezes a quantidade vendida, né? E aí pede para determinar o preço que maximiza o lucro. E ele dá a função custo aqui, né? O custo é dado por essa fórmula aqui. Custo é igual a x elevado à terceira, dividido por 3, menos 4x elevado à segunda, mais 15x, mais 10. Bom, se eu tenho que maximizar o lucro, e eu vou usar o conceito de derivada, antes de mais nada eu preciso determinar a função do lucro, tá bem? Então, eu preciso lembrar que o lucro ele é dado pela receita menos o custo, né? A receita menos as despesas. A receita, ela não é dada explicitamente aqui no enunciado do problema, mas você pode deduzir a função da receita. A receita ela é dada como preço vezes a quantidade que você vende, sempre, né? O preço não é um preço fixo aqui, o preço é dado por essa fórmula aqui, 270 menos 3x. Então, como é que fica a receita? O preço, 270 menos 3x, em que x é a quantidade, vezes a quantidade x, né? Se eu distribuir isso aqui, 270 vezes x e menos 3x vezes x, eu vou ter essa fórmula aqui. 270x menos 3x ao quadrado. Essa é a fórmula da receita. Essa é a fórmula do custo, ela é dada no problema. E aqui eu vou obter a fórmula do lucro, que é 270x menos 3x ao quadrado, que é a receita, menos a fórmula do custo, né? Eu vou tirar essa fórmula do custo de dentro desse parênteses aqui. Vocês sabem que para tirar de dentro do parênteses, quando tem sinal negativo aqui, eu tenho que inverter todo mundo que está lá dentro, né? Então, aqui era x3 sobre 3 positivo, que fica negativo. 4x ao quadrado negativo, positivo. Mais 15x positivo, aqui ficou negativo. Mais 10, aqui ficou menos 10, também. Agora, veja que tem uns termos semelhantes aqui, ó. Tenho 270x, 15x. Eu posso juntar os dois aqui, ó. 255x. Tenho menos 3x ao quadrado e 4x ao quadrado. Se juntar 4x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. E o resto eu repito aqui, quem ficou, né? Menos x3 sobre 3, menos 10. Então, eu só escrevi de novo aqui nessa tela para repetir aquela forma do lucro. Para eu estudar o crescimento, decrescimento, pontos de máximos e mínimos, eu vou fazer a derivada dessa função. E aí você deve saber, né, que a derivada de 255x é 255. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos x3 sobre 3 é x ao quadrado. E a derivada de menos 10 é 0. Então, essa aqui é a derivada da função lucro, é o L'. Eu tenho que fazer agora, calcular os pontos críticos da derivada, né? Esses pontos críticos, eles ocorrem quando o sinal dessa derivada aqui, ele é igual a zero. E quando é que ele é igual a zero? Ele é igual a zero quando essa expressão aqui, 255 mais 2x menos x ao quadrado, é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. E aí, uma das formas de resolver, não é a única, né? Vocês sabem, é aquela fórmula de Bhaskara, né? Então, se eu substituir quem é A, B, C aqui, nessa fórmula aqui, eu vou ter isso aqui, essa expressão aqui. Desenvolvendo aqui, eu vou ter que 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 255, essa conta toda aqui, dá 1024. A raiz de 1024 é 32. E aí você tem, chega aqui, ó, menos 2 mais ou menos 32 dividido por menos 2. Eu tenho que seguir dois caminhos para resolver isso aqui. Um considerando o sinal de mais e o outro considerando o sinal de menos. Então, se eu considerar o sinal de mais, eu vou ter menos 2 mais 32 dividido por menos 2. Em cima vai dar 30 positivo, dividido por 2 negativo, vai dar 15 negativo. Embaixo vai dar 34 negativo, dividido por 2 negativo, dá 17. Né? Então, você percebe? Os pontos críticos aqui, eles ocorrem quando x é igual a menos 15 e quando x é igual a 17. Eu tenho que fazer um estudo desses pontos agora para ver quando é que a função tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo.
Bom, aqui agora a gente vai fazer a análise desses pontos, né? Eu tenho a derivada aqui, eu só repetir aqui, é linha de x é igual a 255 mais 2x menos x ao quadrado. E aqui eu coloquei uma reta com os dois pontos críticos, né? Menos 15 e 17. Vamos dar uma olhada. Eu pegar um valor aqui de x menor do que 15 negativo. No exemplo aqui, eu peguei 20 negativo, né? Então, se eu substituir 20 negativo nessa função aqui, olha aqui o que eu vou ter aqui, ó, menos 185. Isso quer dizer o seguinte, que a derivada da função nesse intervalo aqui, ó, ela é menor do que zero. Se a derivada da função é menor que zero, o sinal da derivada é negativo, o que acontece com a função? A função é decrescente, tá bem? Agora eu vou pegar um número entre menos 15 e 17. Eu pensei em pegar o zero aqui, né? E aí, se eu substituir o zero nessa derivada aqui, eu vou ter que... o valor dessa expressão aqui vai dar 255. Bom, 255, isso quer dizer que a derivada nesse intervalo entre menos 15 e 17, ela é maior que zero. 255 é um número positivo. Isso é sinal que a função é crescente. E por último, eu vou pegar um número maior que 17 aqui. Eu peguei 20, que é maior que 17. Né? Substituir 20 nessa expressão aqui, e aí eu tenho que o resultado aqui dá menos 105, é um número negativo. Então a derivada nesse intervalo aqui, ela é negativa. Isso é um sinal que a função é decrescente. Perceba então, né? Olha, o menos 15 e o 17, eles delimitaram três intervalos aqui. Esse intervalo menor do que 15, esse intervalo entre 15 negativo e 17, e esse intervalo maior que 17. A análise desses três intervalos mostra que a função ela se comporta assim, ó, ela vai decrescendo até quando x é igual a 15, menos 15. Quando x é igual a menos 15, ela para e ela começa a crescer. E aí ela vai crescendo até o x igual a 17. Quando x é igual a 17, ela para de crescer e começa a decair. Você consegue perceber que nesse ponto crítico x igual a menos 15 é um ponto de mínimo, porque é o ponto que a função atinge o menor valor lá. Quando x é menos 15, a função lucro atinge o menor valor. E quando o x é igual a 17, a função atinge o maior valor. Então, o x17 é o ponto de máximo. Não quer dizer que o lucro máximo seja 17. Quer dizer que se você vender 17 unidades, você vai ter o lucro máximo. Tá bem? Só que essa ainda não é uma resposta da questão, porque a questão falava assim, olha, determine o preço que maximiza o lucro. Bom, eu sei que a quantidade que eu tenho que vender para maximizar o lucro é 17. E eu tenho a fórmula do preço aqui. O preço é igual a 270 menos 3 vezes a quantidade. Né? Essa é a fórmula do preço. Eu sei que a quantidade tem que ser 17. Então, como é que fica meu preço? 270 menos 3 vezes 17. Que vai dar 270 menos 51. Se eu fizer essa conta aqui, eu tenho que P igual a 19. A conclusão é a seguinte. O preço que me dá o lucro máximo nessa situação aqui é 219 reais. Tá bem? É isso. Bom, a outra questão era essa daqui, né? O mesmo enunciado, a função de demanda de um determinado produto é dado pela fórmula P igual a 270 menos 3x, em que P é o preço do produto e x a quantidade. E a questão pedia para determinar a elasticidade a partir de um preço inicial de 180 reais. Né? Então, vamos ver, olha, nós temos que a fórmula da elasticidade é o preço inicial dividido pela quantidade inicial vezes o módulo da derivada da função demanda em relação a P. Né? Então, e eu tenho essa fórmula aqui, a fórmula do P, do preço, a função demanda, igual a 270 menos 3x. O problema já dá esse preço inicial aqui, olha. Ele falou que o preço inicial é 180 reais. E qual vai ser a quantidade que corresponde à quantidade inicial, o x0 aqui? O P0 eu já tenho, qual vai ser o x0? Bom, o x0 vai ser o valor desse x aqui quando o preço do produto for igual a 180 reais. Em outras palavras, quando 270 menos 3x for igual a 180. Né? Resolvendo essa equação, você vai ter que o x é igual a 30.
x0 igual a 30. Então eu já tenho, dessa fórmula aqui, já tenho duas coisas, né? Já tenho o preço inicial, que é 180, é dado, e quantidade inicial, que é 30. Eu calculei a partir da fórmula do preço aqui, tá bem? O que falta é eu fazer a derivada da função demanda em relação ao preço, dx dp. Olha, se você derivar essa função demanda do jeito que ela está aqui, você vai ter a derivada de p em relação a x, porque x é a variável independente aqui, né? Na medida em que você varia o x, você faz variar o p. Eu tinha que montar essa função aqui ao contrário, fazendo o x depender do p, de forma que eu tivesse a derivada de x dependendo da variação do p, tá bem? Então eu vou pegar ela e vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função aqui que é dada e eu vou isolar o x. Então aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, né? Isolei o menos 3x desse lado, agora isolei o x desse lado, né? Ó, essa é a sequência aqui. Isso aqui dá para melhorar um pouco, né? Por exemplo, bom, primeiro, se isso aqui é igual a x, então quer dizer que x é igual a isso aqui. Eu escrevi em outra ordem aqui, né? Pegar, ó, P menos 270 dividido por 3 negativo é a mesma coisa que pegar o P e dividir por menos 3 e o 270 negativo e dividir por menos 3, como que está aqui, né? E aqui eu sei que 270 dividido por 3 negativo dá 90 positivo. Então essa aqui é a fórmula da quantidade em função do preço. Da quantidade em função do preço. Tá bem? dx dp é a derivada dessa fórmula aqui. E a mesma coisa que o x', que é igual a menos 1/3. Né? A derivada de p sobre menos 3 é 1/3. A derivada de 90 é 0. Tá bem? Então já tenho as três coisas que eu preciso para colocar aqui na fórmula da elasticidade. Olha, eu tenho o preço inicial, que é 180, eu tenho a quantidade inicial, que é 30, e eu tenho a derivada da função, dx dp, que é menos 1 sobre 3. Né? Se ela é menos 1 sobre 3, o módulo dela dá 1/3. 180 sobre 30 vezes 1 sobre 3 é a mesma coisa que 180 vezes 1, 30 vezes 3, que dá 180 dividido por 90, que dá 2. Tá bem? Então a elasticidade é 2. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte, a variação de 1% no preço vai fazer com que a demanda caia em 2%. Tá bem? E a outra questão, ela falava o seguinte, ó, qual a queda percentual da demanda decorrente de um aumento de 3% no preço? Bom, a elasticidade, ela corresponde à variação percentual na demanda a partir que decorre do aumento de 1% no preço. Se eu estou falando de 3%, então quer dizer que é 3 vezes a elasticidade calculada, né? Se a elasticidade é 2, 3 vezes a elasticidade que eu calculei é igual a 3 vezes 2, que é 6. Então, 6%, né? A queda percentual na demanda que vai ser ocasionada por um aumento de 3% no preço vai ser igual a 6%. Nessa outra questão, é dado esse enunciado, né? O custo total de uma empresa é dado em reais pela fórmula. Então, você tem essa fórmula aqui, que é a fórmula do custo, né? O x dessa fórmula representa a quantidade e esse c de x aqui é o custo. Calcule qual será a variação do custo decorrente da produção de uma unidade adicional além da 30ª unidade produzida. Bom, toda essa parte aqui, ó, a variação do custo decorrente da produção de uma unidade adicional, isso aqui está associado àquele conceito de custo marginal, né? Custo marginal. Então, se eu tenho a função do custo, que é essa função dada aqui, qual que é a fórmula que me dá o custo marginal? Ou seja, a fórmula que me permite calcular a variação do custo para pequenas variações na quantidade. É a fórmula da custo marginal, que nada mais é que a derivada da função custo. Então, a derivada de 2x ao quadrado vai ser 4x. A derivada de 4x é 4. A derivada de 153 é 0. Então, isso aqui é a fórmula do custo marginal. Tá bem? E aí, qual vai ser o aumento, a variação do custo a partir da 30ª unidade? Bom, basta eu substituir 30 no lugar de x aqui, né? Então, se eu multiplicar 4 vezes 30 mais 4, né, eu vou ter 124, né?
Então, veja, eu não estou calculando o custo, eu estou calculando, eu usei a fórmula do custo marginal, permite que eu calcule a variação do custo. Então, a variação do custo para uma unidade adicional, depois de terem sido produzidas 30 unidades, vai ser de R$ 124,00. E a outra questão era essa daqui. Sabe-se que a função consumo de uma determinada família é dada por essa fórmula aqui, em que o Y é a renda. Então, o consumo da família é igual a 100 mais 32 vezes o Y, que é a renda, elevado a 0,5. Supondo que a renda atual seja de 1.600, qual que vai ser a propensão marginal a poupar? Então, veja, eu estou dando aqui a fórmula do consumo e eu estou querendo saber a propensão marginal a poupar. A propensão marginal, ela corresponde ao seguinte: imagina que uma família, essa família aqui que ganha R$ 1.600, se ela ganhasse R$1 a mais, desse R$1, quanto que ela ia poupar e quanto que ela ia consumir, tá bem? Então eu chego a essa propensão marginal, ela é derivada, que nem a propensão marginal a consumir, é derivada da função consumo. Então, se eu derivar essa função aqui, olha, eu tenho a propensão marginal a consumir. Então, vamos lá, olha, a derivada de 100 é zero, eu nem coloquei aqui. A derivada de 32y elevado a 0,5, eu mantive 32 aqui, ficou 0,5 vezes y elevado a menos 0,5, né? 32 vezes 0,5 dá 16. Então, a função da propensão marginal a consumir ficou 16 vezes y elevado a menos 0,5. Tá bem? Essa é a fórmula. Dependendo da renda y. No problema, a gente é dada a renda aqui, R$ 1.600, né? Então, qual vai ser a propensão marginal a consumir se ele tem uma renda de R$ 1.600? É R$ 1.600 substituído no lugar da renda aqui, desse y. Então vai ficar 16 vezes 1.600 elevado a menos 0,5. Né? Eu sei que 1.600 elevado a menos 0,5 eu posso escrever assim, dessa forma. Né? Colocar no denominador alterando o sinal do expoente aqui. Né? E 1.600 elevado a 0,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1.600, que é a mesma coisa do que 40. Né? Então, resumindo tudo isso aqui, 16 dividido por 40 dá 0,4. E essa não é a resposta ainda. Né? O que esse 0,4 quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte: se eu ganhar R$1 a mais, além dos R$ 1.600 que a família já ganha, essa família vai consumir 40 centavos. Bom, e aqui está perguntando o seguinte: quanto que ele vai poupar? Qual que é a propensão marginal a poupar? Bom, se ele vai consumir 40 centavos, vai poupar, então, 60 centavos, né? Vai ser 1 menos o que ele vai consumir aqui, 60 centavos, tá bem? É isso.